Famílias das vítimas do Hamas estão, neste momento, enfrentando dura missão de identificar os corpos. E o repórter Michel Gavendo foi a uma base onde esse processo acontece e traz os detalhes. Vamos ver. Eu estive agora à noite numa base na região central de Israel, onde estão sendo identificados os corpos das vítimas dos ataques terroristas do Hamas no sábado passado de manhã. O rabino responsável por essa identificação comparou as atrocidades feitas aos civis aos crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse que tem 30 anos de experiência forense e nunca viu nada igual. Uma oficial do Exército também, uma mulher, que é responsável por identificar os corpos de mulheres, disse que houve violações, tortura e mutilações de famílias, crianças, mulheres e idosos. Até agora já foram identificados quase todos os militares, mas o maior problema é com os civis, porque não há amostras de DNA de todos os civis que morreram. A imprensa internacional foi levada para essa base porque, segundo o Exército de Israel, o mundo precisa saber que tipo de inimigo o país está enfrentando nessa guerra. E a gente fala agora ao vivo com Michel Gavendo, ao vivo de Israel. Michel, gostaria de que você contasse para a gente como é essa situação. Já é difícil alguém que viu um parente morrer na guerra. Imagine num local onde há identificação dos corpos. Deve ser um cenário aterrador. Uribe, foi uma experiência diferente de todas as coberturas de guerra, porque a base ela não tem segredos militares ou segredos tecnológicos. Mesmo assim, ela é considerada uma das mais sensíveis aqui pelo Exército de Israel. A entrada lá é muito complicada, muito controlada. Os soldados que fazem a segurança na porta estavam muito tensos. Então, nós fomos levados para ver as equipes que fazem a identificação dos corpos e para conversar com os chefes, os rabinos, que fazem esse trabalho. Então, pela primeira vez, eu vi gente que faz esse tipo de trabalho chorar ao contar as atrocidades. Não é uma visão normal. O rabino-chefe Israel Weiss, ele disse que em 30 anos nunca viu nada igual e contou histórias que a gente não vai contar aqui porque são muito fortes. Então, dentro de Israel, esse tema ainda é muito sensível. São 1.300 mortos e na base ontem eles disseram que continuam recebendo corpos. Ainda há corpos dos primeiros ataques do Hamas no sábado, dia 7, de vítimas que ainda não chegaram, ainda não foram localizadas. Algumas famílias têm a esperança de que essas pessoas estejam reféns nas mãos do Hamas. Hoje de tarde, aqui em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se encontrou pela primeira vez no 9º dia de guerra com representantes das famílias das pessoas que estão sequestradas com o Hamas. Muitas delas não sabem se os parentes morreram ou estão reféns do Hamas. Nessa base ontem também, eles levaram a gente para ver os necrotérios improvisados. Eles foram feitos em containers, né, de transporte de mercadorias refrigerados e as equipes trabalham lá. E eles, em um certo momento, pediram para a gente colocar máscaras, as mesmas máscaras da época do Covid, né, aquelas máscaras de pano, e abriram os containers. Eu não posso descrever a sensação de ver os corpos e o odor, o cheiro da morte. Então, para Israel é um tema muito sensível e as histórias de famílias que foram executadas, famílias que pais executados na frente dos filhos, filhos executados na frente dos pais e mutilações. Foi uma experiência sombria, é uma experiência diferente, é uma experiência muito triste e muito sensível aqui para a população de Israel. Michel, você estava dizendo há pouco dos conflitos entre o Hezbollah e Israel na fronteira norte com o Líbano. O Hezbollah disse que atacou Israel em resposta à morte daquele cinegrafista da Reuters. O que a gente tem informação a respeito desse conflito? Ele segue escalando agora nas primeiras horas da noite? Sim, a partir da morte do cinegrafista da Reuters, o conflito aumentou. Nos primeiros dias, o Hezbollah fez apenas declarações que estaria disposto a ajudar o Hamas se fosse necessário. Depois passou a disparar contra Israel apenas morteiros em bases militares. Já ontem, os ataques foram intensificados com o uso de armas antitanques. Inclusive, um disparo desse, segundo aqui o exército israelense, atingiu uma casa numa comunidade agrícola e matou uma pessoa e deixou 3 feridos.
Hoje a situação piorou. Segundo Israel, o Hezbollah disparou mísseis também contra toda a região norte de Israel, inclusive a faixa costeira, que até agora não tinha sido atingida por mísseis. Israel também usou novas armas, que até agora vinha respondendo aos ataques do Hezbollah com tiros de artilharia e tiros de armas leves. Hoje também, segundo o exército de Israel, foram usados helicópteros de ataque.